Olá, eu sou o pastor David Paniagua e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, e são dois versículos, versos 19 e verso 20, e dizem assim: E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Mais uma vez. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios 6, a partir do verso 10, Paulo nos apresenta a armadura de Deus. E ele descreve ali cada um desse importante equipamento de proteção para o cristão. Só que, após apresentar a armadura de Deus, Paulo apresenta a estratégia divina para vencermos a guerra contra Satanás e suas hostes. Essa estratégia é a oração. Isso está no versículo 18 e está escrito orando em todo o tempo. A palavra orando está no gerúndio, o que dá a ideia de continuidade da oração. Então nós podemos concluir que a oração faz parte permanente de todo o equipamento de guerra exposto nos versículos anteriores. Então, o crente tem que falar a verdade, mas tem que orar. Tem que praticar a justiça, mas tem que orar. Tem que pregar a palavra, mas tem que orar. Tem que exercer a fé, mas tem que orar. Tem que ter convicção da sua salvação, mas ele tem que orar. Então a oração é indispensável. Orar não é se preparar para a batalha. Orar é onde a batalha começa. Por isso que é tão difícil começar a orar. Por isso que é tão difícil fazer um propósito. Porque quando você dobra os joelhos, a batalha espiritual começa. Depois de nos vestirmos da luta, de sabermos quem é o adversário, isso está em Efésios 6,12, o príncipe das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, e de conhecermos também os nossos aliados, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que está sempre ao nosso lado, então estamos prontos para atacar. Só que o exército do Senhor, ele marcha, mas ele marcha de joelho no chão. O diabo, ele faz de tudo para impedir que o cristão ore. Ele muitas vezes ele nem se importa com algumas coisas que a gente faz. Ele não se preocupa com a beleza das nossas vozes, com a nossa dicção perfeita, como temos a habilidade de louvar. Ele se preocupa mesmo, e tem medo, na verdade, das nossas orações. Muitas vezes o inimigo zomba dos nossos planos. Ele sabe que quando o crente ora, é aí que o crente ganha a guerra. Jamais seremos mais fortes do que nossas orações. Nenhuma igreja jamais será mais poderosa do que a vida de oração dos seus membros. Jesus advertiu em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A igreja precisa de uma coisa, e sempre precisa disso: mais guerreiros de oração. São soldados que clamam pela bênção de Deus, que clamam pela sua força, que clamam por recursos divinos contra o adversário. E Paulo ensina a igreja, ainda no versículo 18, a orar por todos os santos. E agora começa o versículo 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aqui no versículo 19, Paulo solicita oração e intercessão a seu favor. A lição oferecida aqui é que nenhuma pessoa viva pode dispensar a ajuda intercessória dos santos a seu próprio favor. Paulo era exemplo em tudo quanto ele ensinava. Ele orava incessantemente por todos e carecia da mesma ajuda, oração. Sua batalha era ferrenha contra as forças do mal. E ele sabia que sozinho ele não conseguiria vencer. Ele precisava de força espiritual e sabia que as intercessões a seu favor o ajudariam muito. Por isso ele fala: orem por todos os santos e por mim em especial. A intercessão sincera anula qualquer presunção diante de Deus e nos tornamos acessíveis às bênçãos que pedimos, que solicitamos. Paulo pede, olha o pedido:
para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Paulo não queria abrir a boca para falar de si mesmo, ou falar de vãs filosofias, como os gregos, mas ele iria abrir a boca para falar de Jesus Cristo e esse crucificado, nosso Senhor e Salvador. Ele precisava de coragem moral e espiritual para que no abrir da sua boca a palavra saísse com segurança e convicção. Tem um versículo em 1 Coríntios que fala: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É por isso que o pregador ele precisa ter convicção daquilo que ele está falando. Nessa batalha espiritual, nós temos uma arma de ataque que é a espada do Espírito. Ela precisa se movimentar com firmeza. E Paulo quer usar essa espada do Espírito com confiança para ter golpes certeiros contra o pecado. Afinal, a palavra de Deus, ela é a ferramenta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence da justiça, do juízo e do pecado. Mas é por intermédio da palavra pregada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Segundo pedido, ele pede para fazer notório o mistério do Evangelho. Esse mistério já foi revelado aos santos, mas aqueles que estão em trevas ainda é desconhecido. Por isso precisamos notificá-lo a todos os homens. Nós, Igreja do Senhor, temos essa missão. É a grande comissão, é o ID do Senhor Jesus. E o mistério do poder transformador que o Evangelho realiza na vida dos pecadores. Nós não podemos negligenciar o poder do Evangelho. Ele é poder para a salvação, para resgatar alguém das garras do diabo e trazê-lo para Cristo. Para fazer notório esse mistério, é preciso do quê? Poder espiritual. Agora o versículo 20, Paulo escreve dessa maneira: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Interessante que Paulo está preso na sua primeira prisão em Roma. Anteriormente, na própria epístola de Efésios, ele falou de si mesmo assim: prisioneiro por amor de vós, gentios. E se chamou e se gloriava disso, de se chamar prisioneiro do Senhor. Consequentemente, ele está dizendo que o Evangelho, o Senhor e os gentios são as três razões para a sua prisão. Ele era então prisioneiro por causa desses três fatores. Ele foi preso por causa da causa de Jesus Cristo. Ele foi preso por pregar o Evangelho aos gentios. Todavia, mesmo nessa condição, Paulo recebeu graça para resistir. E ele está o quê? Escrevendo, pregando o Evangelho. Ele escreve nessa primeira prisão de Roma, no mínimo 4 epístolas, que são as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e de Filemão. Paulo pensa em si mesmo como embaixador de Jesus Cristo. Devidamente acreditado para representar o seu Senhor na corte imperial de Roma, mesmo estando em prisão domiciliar. Quem é o embaixador? O embaixador é aquele que representa os interesses de um governo e os interesses do seu dirigente máximo, do seu presidente, do seu rei. Em ocasiões festivas, os embaixadores usavam correntes a fim de revelarem riqueza, poder e dignidade do governo que representava. Agora olha Paulo. Paulo, servindo a Cristo crucificado, ele considera as suas cadeias dolorosas, as cadeias dolorosas de ferro que o prendiam, as insígnias mais apropriadas da representação do seu Senhor. Como ele poderia ter vergonha de falar o nome de Cristo? Pelo contrário, ele orgulhava de ser embaixador de Cristo, ainda que estivesse passando pela anomalia de ser embaixador em cadeia, tá? Paulo não tinha vergonha de representar Cristo na cadeia. Não tenha vergonha de representar Cristo onde quer que você esteja. Concluindo, o que mais preocupava Paulo não era, no entanto, que os seus pulsos fossem libertos das cadeias,
mas sim que a sua boca fosse aberta para testemunho. Não que ele fosse libertado, mas sim que o evangelho viesse a ser difundido livremente, sem impedimento algum. É por isso, pois, que ele orou. E o que pediu aos Efésios, que os Efésios orassem também. Contra essa oração, os principados e as potestades não teriam qualquer poder. Amém? Espero que vocês tenham entendido essa palavra e nesse momento eu uso ela para orar por você. Pai Santo, tremendo e poderoso, te exalto e te adoro por mais uma oportunidade de ter gravado um vídeo, Senhor, para edificação espiritual destes que clicam, que escutam esse áudio, esse vídeo. Ó Pai Santo e maravilhoso, eu te peço, Senhor, que da mesma maneira que Paulo pediu, que também no abrir da minha boca seja-me dada a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Ó Pai Santo e maravilhoso, que venhamos ser embaixador em cadeias, embaixador no serviço, embaixador, Senhor Jesus Cristo, na escola, e que possamos falar livremente da sua palavra, como convém falar. Dai-nos essa graça, Senhor. Amém. Que Deus abençoe.